Seja muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Vem comigo conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. O deputado Dorgal Andrada, do Patriotas, é o nosso entrevistado. Vamos conversar sobre a criação de um parque metropolitano na Serra do Curral, em Belo Horizonte, como alternativa diante das crescentes preocupações com os impactos da mineração. Uma recente decisão do Conselho de Política Ambiental permite que um total de 41 hectares de Mata Atlântica possam ser devastados, 6 deles em área de preservação. Em que medida a Justiça pode resolver essa questão ambiental? Mudar a Constituição Mineira para permitir o tombamento da serra pode ser uma solução? E a criação de uma CPI para investigar responsáveis? As respostas agora no Visão Parlamentar. Deputado, muito obrigada pela presença. É um prazer, já que você é o primeiro deputado que está aqui pessoalmente, que a gente estava fazendo virtualmente por causa da Covid, então agora está tudo certo, tudo nos seus devidos lugares. Deputado, vamos começar falando da criação desse parque metropolitano, que é uma ideia sua e do vereador Gabriel Azevedo, de Belo Horizonte. O que seria esse parque? Como é que surgiu a ideia e depende de quê a criação do parque metropolitano? Primeiro, queria agradecer ao convite de vocês, a participar da Visão Parlamentar com você, André, aqui na Assembleia Legislativa, passar na TV Assembleia. E a ideia do parque, ela surgiu em conversas com o vereador Gabriel Azevedo, Nós somos vereadores juntos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, continuamos conversando muito sobre a cidade, sobre a região metropolitana, e a partir de uma dessas nossas conversas surgiu a ideia para a gente preservar a área da Serra do Curral, mas não só a Serra do Curral e as adjacências também, a criação de um parque, seria o Parque Metropolitano da Serra do Curral, englobando também regiões de Sabará e Nova Lima. É verdade que esse parque, a ideia surgiu da Floresta da Tijuca? O que tem lá na floresta, para quem não conhece, no Rio de Janeiro? O Parque Nacional da Tijuca, ele é uma referência porque é uma ação histórica de preservação que deu certo, principalmente da preservação com o uso, ou os vários usos. Então o que a gente quer fazer aqui é parecido, além de preservar toda essa área, é estimular o lazer, os estudos, a pesquisa, o turismo, o esporte, a convivência familiar. Então a gente quer que esse parque não seja apenas uma preservação, uma área delimitada de proteção ambiental, e sim que seja um espaço, um presente para a região metropolitana, para os mais de 6 milhões de pessoas que aqui vivem, um presente para que as pessoas possam usar esse ambiente. Lá no Rio também, exemplo daqui, essa área pertence a vários municípios? Porque a Serra do Curral pertence a Belo Horizonte, Nova Lima. Sim. Lá é uma área urbana, dentro do Rio de Janeiro, e é um exemplo de preservação com uso que deu certo dentro de uma área urbana, porque existem preservações que não são, por exemplo, o Parque Ibitipoca, ele é numa região do interior de Minas Gerais, que deu muito certo. Juiz de Fora, perto de Juiz de Fora. Isso, exatamente, Conceição do Ibitipoca, e é um parque que deu certo, mas não é numa região metropolitana, tão urbana. Aqui seria um parque dentro da região metropolitana, com seus limites nas áreas urbanas aqui da região metropolitana, e que a gente quer que dê certo, assim como deu Parque Nacional da Tijuca. Eu adoro, fico muito feliz, porque nós estamos em Belo Horizonte, O deputado mora em Belo Horizonte, eu também. Sim, exatamente. Enfim, qual seria a abrangência do parque, quais as limitações, a área? E uma dúvida também é quem iria administrar o parque, já que ele pertence a várias cidades, como é que seria essa administração? Sim, o parque ele abrange desde da Serra do Curral, Mangabeiras, Rola Moça, Baleia, o Paredão. Então ele engloba diversas áreas que hoje já são conhecidas, já são algumas delas preservadas, mas algumas delas são áreas privadas. Então tudo isso está sendo levantado agora. Está acontecendo um estudo técnico, não existe ainda uma área delimitada. A nossa ideia é fazer a maior área possível. Já existe a área delimitada para o nosso sonho, para a nossa vontade que dê certo. Envolvendo também o Parque Linear do Belvedere, que é um sonho também, e a gente quer que ele dê certo e faça parte dessa área, para a gente conectar esse parque ali dentro toda essa região. E para que dê certo, nós vamos precisar contar com o engajamento de 3 municípios, Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte, das secretarias do meio ambiente, das câmaras municipais, dos prefeitos, obviamente, e, um segundo passo, do governo do estado.
E o mais interessante é que nós já tivemos essa conversa, esse diálogo com representantes de todos esses setores que eu acabei de dizer, né, essas autoridades, já tivemos conversas com essas pessoas e foi extremamente bem recebida essa nossa ideia. Inclusive, nós estivemos com o Mário Werneck, secretário de Meio Ambiente do município de Belo Horizonte, tivemos com a Marília, secretária de Meio Ambiente do Estado, nosso governo do Estado, também recebeu a ideia de forma... já está nos ajudando muito também. E vamos ter agora, estamos marcados com o João Marcelo, prefeito de Nova Lima, para a semana que vem, nessa quinta-feira com o Vander Borges, prefeito de Sabará. Então nós já estamos dialogando, o Gabriel já esteve com a Juliana Salles, vereadora de Nova Lima, esteve também com o presidente da Câmara de Sabará, e todos receberam de forma fantástica. Já conversei com diversos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, colegas meus, inclusive com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, onde eu já solicitei uma audiência pública, né, que a gente está tentando ajustar para marcar no final de junho. Inclusive, ele recebeu com tanto entusiasmo que ele também está discutindo a gente propor um grupo de estudos paralelo a essas audiências que a gente quer promover, né? Então, foi uma ideia que nós achamos muito interessante, porque nós queremos construir esse projeto a várias mãos. É um projeto muito complexo e quanto mais pessoas da sociedade conseguirem participar, puderem participar, além das autoridades, que obviamente nós precisamos de contar com elas, mas a chance de êxito esse projeto terá. Porque não adianta a gente querer desenvolver um projeto em que abarque apenas as nossas ideias e os nossos sonhos. A gente tem que abarcar aquilo que vai fazer funcionar, né? Então a gente vai contar com muitas pessoas nesse grupo de estudos e principalmente na audiência pública para a gente ouvir a sociedade organizada e as autoridades. Perfeito. Então o engajamento está em andamento, né? Exatamente. Bom, vamos tentar só entender, porque há muita dúvida sobre a questão do tombamento da Serra do Curral. A Serra do Curral em Belo Horizonte, que é uma área lindíssima, ela é tombada parcialmente pelo município de Belo Horizonte e também uma parte pelo governo federal, mas ela não é totalmente tombada. Aqui na Assembleia existe um projeto de lei de possível mudança na Constituição para que se possa tombar a serra como um todo, né, estadualmente. Eu queria que você explicasse e realmente esse seria uma das opções? O tombamento ele não impede que o parque seja feito, inclusive ele contribui. Então eu vejo com bons olhos, sim, o tombamento. Eu vejo com bons olhos todas as ações que vão garantir a preservação para que futuramente a gente possa implementar e estimular o uso. Então, sim, eu acredito que o tombamento possa ser, né, um primeiro passo, tendo em vista que ele, além de contribuir, ele também não atrapalha para a implementação do parque. Mas aí, quando você tem o início desse processo de tombamento, existe um tombamento provisório, porque essas coisas demoram, né? E a iminência de haver a mineração lá no local é urgente, né? Exato. Existe esse tombamento provisório? Exatamente. Isso a fundo eu não sei dizer tecnicamente como que funcionam, né? Não é uma área que eu tenho conhecimento com tanta profundidade. Mas eu acredito que nós agora devemos tomar todas as atitudes, se for o tombamento que vá preservar e impedir a expansão da mineração, eu acho que tudo que a gente puder fazer agora para evitar essa expansão vai ser feito da nossa parte. Eu tenho certeza que todos os nossos colegas aqui da Assembleia também vão desejar isso, que é a vontade da população. E o principal é que a gente não deixe que novas licenças de pouco em pouco consigam ir mordendo pedaço mais pedaço, porque se for de pouco em pouco, sem a gente perceber, de repente a serra vai ser tomada e o prejuízo é para a sociedade. Então a gente tem que garantir que essas mineradoras não consigam de pouco em pouco aumentar uma licença aqui, uma licença ali, quando a gente mais assustar, a serra será engolida. Pois é, a proposta de emenda à Constituição tem como primeiro signatário o deputado Mauro Tramonte, do Republicanos. Sim. Você sabe dizer, você já foi abordado sobre a possível aprovação dessa PEC? Sim, eu acredito que essa PEC, sendo colocada para votar aqui na Assembleia, eu acredito que ela será aprovada sim. Foi uma excelente iniciativa do deputado Mauro Tramonte, muito atuante, não só na sociedade, né, com seus canais de comunicação, mas também como parlamentar. Sim. Mauro Tramonte, tem certeza que ele vai conduzir da melhor forma, inclusive ouvindo os pares, né, durante a discussão dessa PEC. Então eu tenho, assim, o meu sentimento é que essa PEC será aprovada sim, se colocada em votação.
Essa proposta de emenda à Constituição teve como base um dossiê do IEFA, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, com mais de 1000 páginas. Aí é o seguinte, eu vou fazer estabelecer uma ligação entre o IEFA e a Serra do Curral. Por quê? Porque o Ministério Público está investigando, e eu tenho que abordar com você isso, a ligação da presidente do IEFA, Marília Palhares, com um dos diretores da Tamisa, que é a empresa que quer minerar na Serra do Curral. Eles são primos de primeiro grau. Eu queria que você comentasse, assim, você acha que tem algum tipo de influência nisso? Eu não tenho conhecimento com profundidade para tratar esse assunto, mas eu tenho certeza que se houver alguma irregularidade, serão tomadas devidas providências por parte dos órgãos competentes, mas se questionado o meu sentimento, né, eu, por conhecer a Marília, conhecer o governo do estado, eu acredito, se eu tiver que tomar, né, uma posição, eu acredito que poderia ser uma coincidência ou algo desse tipo, mas se houver regularidade, tem que ser apurado, tem que ser resolvida essa questão, sim. Perfeito. Entre as medidas para tentar preservar a Serra do Curral, são várias situações apontando. Uma delas é a CPI. A deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, está colhendo assinaturas, ainda não fechou o número suficiente de assinaturas, a gente está gravando o programa dia 30 de maio, para poder criar uma CPI. O senhor acha que seria o caso de uma CPI, ou a CPI é uma coisa extrema, né? Quer dizer, apurar responsabilidades aqui nesse sentido, seria um exagero fazer uma CPI? Eu não acredito que seja um exagero, mas eu também não acredito que que seria o melhor caminho para iniciar essa discussão aqui dentro da casa. Eu acredito que a ideia da PEC seria muito mais razoável, como primeiro passo. É claro que se surgir, e nós como parlamentares percebemos irregularidades, é caso de uma CPI. Mas nós não podemos tratar todos os assuntos desde o início através de uma CPI. Essa é a forma que eu tenho conduzido minha vida parlamentar, desde vereador aqui em Belo Horizonte até agora. A CPI, ela é sim uma ferramenta muito importante, mas que não deve ser usada a todo momento, e sim em casos extremos, até para que as CPIs tenham a sua relevância e principalmente tenham o respeito da sociedade. A gente tem visto as CPIs no país como um todo, né, tanto em âmbito nacional como estadual, municipal, sendo utilizadas de forma, muitas vezes, já no início de uma discussão. Então eu prefiro deixar a CPI, sim, como a senhora mesmo disse, para o ponto mais extremo da discussão. Se o Copan decidir que, de novo, que é possível minerar lá, quais são as outras alternativas? Aí, se o Copan decidir que pode minerar e não houver até aquele tempo o tombamento ou nenhuma outra medida de preservação, provavelmente vai acontecer essa mineração indesejada aos nossos olhos. Então o senhor não vê nenhuma outra alternativa assim? Mesmo judicialização? Não, e já existe a judicialização por várias autoridades, inclusive até da própria sociedade, né? É só a gente pesquisar, já está sendo discutido na justiça isso. Então, se a justiça determinar pelo impedimento da mineração, também ela pode ser impedida. Mas, tirando a parte da justiça, eu acredito que hoje o que poderia segurar é essa questão dessa licença. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Sim. Olha só, o senhor vem de uma família de políticos, né? A gente não pode deixar de falar. Seu avô, Bonifácio Andrada, ele faleceu agora no início de 2021, né? Não foi? No meio da pandemia. Foi deputado federal por vários mandatos. Seus tios, Lafayette, Toninho Andrada, foram parlamentares aqui da casa, estiveram aqui, inclusive, nesse estúdio por diversas vezes. Seu bisavô, Zezinho Bonifácio, foi líder do governo Geisel. Todos descendentes de Bonifácio Andrada e Silva, patriarca da independência e tutor de Dom Pedro II. Bom, não preciso falar mais nada. Eu pergunto, como é que é vir de uma família assim? Almoço de domingo lá, só fala política? Qual que é o assunto que vocês... Ou não pode falar, né? Porque daí vai falar, não vamos falar disso, não. Olha, André, isso acontece de forma muito natural. Né? As pessoas às vezes podem enxergar assim, eles só conversam sobre política, deve ser o assunto o pessoal e tal. Imagina, né? Inclusive, não é assim que funciona, né? Eu acredito que é uma questão mais de sangue, ou então até mesmo de crescer em um ambiente em que as pessoas discutem a sociedade, discutem o bem comum, discutem ideias, projetos. Então a gente acha que a gente acaba crescendo, vendo isso acontecer. Alguns poucos
tomou um gosto por isso. Eu digo alguns poucos porque eu tenho mais de 30 primos de primeiro grau. Só você que quis. E hoje só eu, tem mais um primo meu que é vereador no interior, em Barbacena, mas só eu que hoje, dos mais de 30 primos, netos do Bonifácio, que dei sequência, né? E não iniciei por Barbacena, minha vida pública, eu comecei aqui por Belo Horizonte e tomei gosto e assumi hoje esse compromisso, né? Essa responsabilidade tão grande. Mas é um orgulho enorme, sim, ser descendente do patriarca da independência, principalmente, né? Foi aquele que liderou a independência do nosso Brasil, né? Que libertou o Brasil da colonização, libertou o Brasil de Portugal. E, inclusive, o patriarca da independência foi um precursor na discussão do meio ambiente. Lá naquela época onde o Brasil era quase que mato, né? Era mata atlântica, era floresta, a fauna e a flora dominando 99% do país, ele já discutia a preservação, inclusive, do pau-brasil, né? Já defendia a diminuição da pesca das baleias. Ele já defendia, inclusive, no próprio Rio de Janeiro, ele sonhava com um parque como o Parque Nacional da Tijuca, né? Que ele orientou muito, na época, a corte portuguesa. Então, eu acho que, inclusive, é até uma questão de histórico familiar, a defesa do meio ambiente e a preservação daquilo que a gente tem de mais bonito aqui no nosso país. E nessa questão parlamentar, assim, você tira dúvidas com seus tios sobre qual caminho a seguir, o que seria mais interessante, politicamente falando? Com certeza, não podemos deixar de dizer que nós temos sim uma escola em casa, né? Eu converso muito, meu pai não é político, meu pai é do judiciário, né? Ele prestou concurso para delegado, foi delegado, prestou concurso para o Ministério Público, foi promotor de justiça, prestou concurso para o Judiciário, se tornou magistrado, juiz e hoje está no Tribunal de Justiça. E ele tem um conhecimento muito vasto, não só na política, mas nesses outros âmbitos também, né? Então, ele já participou de programa aqui na TV? Sim, sim, com certeza. Então, principalmente nos almoços de domingo, com meu pai, quando nós encontramos, eu ouço orientações dele não só acerca da política, mas da vida em geral. E quando temos esses encontros familiares, nós discutimos muitos projetos, com certeza, que envolvem a política e demais setores da sociedade. Pois é, falando em política, né, a gente está em ano eleitoral, né? O partido do senhor, o Patriotas, apoia o governo Zema. Alguma expectativa sua em relação a essa eleição? O que você está pensando? Que o partido também pensa a respeito? Sim, hoje o que as pesquisas demonstram é que o governador Zema está muito bem, né? Eu tenho visitado, o nosso mandato tem uma característica muito interessante, que a gente atua em diversas regiões do estado de Minas Gerais. O estado é dividido em 12 mesorregiões, envolvendo elas Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, região metropolitana. Então o estado é dividido em 12 mesorregiões. Nós atuamos em praticamente 7 dessas 12. E nessas 7 regiões, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, eles estão muito entusiasmados com a gestão do atual governador, né? As pessoas têm elogiado muito essa gestão, as ações que esse governo como um todo tem tomado, e as pesquisas demonstram que o governador hoje ele está muito bem quisto. Então eu acredito que, se não houver uma mudança muito drástica, eu acho que ele terá o seu segundo mandato para dar continuidade no seu trabalho. Tá ótimo. Bom, para a gente encerrar, nessa questão do parque metropolitano, a sua expectativa é boa? Seu coração está dizendo que vai rolar? Com certeza. Pelo que nós temos conversado com as pessoas, que são as autoridades, as pessoas que têm interesse, as pessoas que devem ser ouvidas, todas elas têm recebido essa ideia com muito entusiasmo. E eu acho que o principal é que nós estamos com a consciência da responsabilidade que é iniciar um projeto desse tamanho e da complexidade do projeto. Então nós estamos tomando todos os cuidados para envolver a sociedade como um todo. Desde esse grupo de estudos que nós estamos formulando, da audiência pública. Então a nossa ideia é que o projeto dê certo, muito mais do que ser pai da ideia, é que o projeto dê certo. Então, antes de formular o projeto em si, aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos ouvindo todas essas pessoas e nós vamos formular a várias mãos, depois de uma longa discussão com todos os interessados e todas as pessoas que devem participar disso. O que garante legitimidade para isso, né? A partir do momento que você tem tanta gente envolvida, né? Isso, a gente tem essa experiência no parlamento de que quando se inicia uma ideia a uma mão, a duas mãos,
no meio do projeto surgem questões e talvez essas questões tornam tão grandes, tornam uma discussão tão macro que o projeto passa para o segundo plano. A nossa ideia não é essa, é que o projeto já seja construído para que o próprio projeto, com suas próprias pernas, resulte em um êxito. Então a gente quer tá tomando muito cuidado para que ele seja construído a várias mãos. Tá bom, boa sorte. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. O deputado Dorgal Andrada, do Patriotas, foi nosso entrevistado de hoje. A gente conversou sobre a criação de um parque metropolitano na Serra do Curral, em Belo Horizonte, como alternativa diante das crescentes preocupações com o impacto da mineração. Se você quiser rever esta ou outra entrevista, é só acessar o nosso portal. Obrigada pela sua companhia.